Então vamos em frente. Vamos começar com estenose mitral, tá? A estenose mitral é nada além de uma restrição da abertura mitral, né? O sangue passa a ter dificuldade de passar do átrio esquerdo para o VE durante a diástole, que é o enchimento ventricular. Isso vai causar uma série de problemas aí, principalmente um aumento da pressão para trás. Você vai aumentar a pressão no átrio esquerdo, vai aumentar a pressão na circulação pulmonar e vai sobrecarregar também as cavidades direitas, entendeu? O VE, nesse caso, ele vai ser poupado porque ele não vai sofrer sobrecarga de pressão nem sobrecarga de volume. Tá? A estenose mitral geralmente é uma sequela tardia de febre reumática, é a causa disparada mais importante de estenose mitral. 80% dos casos são em mulheres. E como eu falei, a gente vai ter aqui do lado direito uma peça anatômica aqui mostrando uma válvula mitral estenosada, que é tricúspide, a válvula mitral estenosada, a gente pode ver aqui bem alterada, né? A gente tem espessamento dos folhetos, fusão comissural, que é característico da doença mitral reumática, né? As comissuras elas vão se fundindo das laterais para o meio, né? Formando aquela abertura em boca de peixe no centro da válvula mitral. Você vai ter calcificação e envolvimento do aparelho subvalvar. Essas duas últimas aqui é o que dificulta mais o nosso tratamento, né? Quanto mais calcificação, mais envolvimento do aparelho subvalvar, pior é para tratar de forma percutânea, principalmente com balão, né? Acaba aí tendo que ir para a cirurgia mesmo. E os sintomas são relacionados à sobrecarga de pressão no átrio esquerdo e, por consequência, da circulação pulmonar, dispneia, ortopneia, fibrilação atrial pela dilatação cavitária. O paciente pode ter até hemoptise, que é aumento extremo da pressão pulmonar causando hemoptise. E aqui disfonia e disfagia associados ao aumento extremo do átrio esquerdo, que pode comprimir as estruturas aí adjacentes e causar tanto alteração nervosa ali do nervo laringeu, causando disfonia, quanto disfagia também por compressão do esôfago, tá? Tosse cardíaca, né? Tosse relacionada à congestão, e eventos embólicos são bastante comuns na estenose mitral. A estenose mitral pode formar trombo não só no apêndice atrial esquerdo, como a gente vê na FA, como também na própria parede do átrio. É uma doença bastante trombogênica, a gente vai ver mais para frente, que nem está indicado os anticoagulantes novos, né, anticoagulantes diretos na estenose mitral. A anticoagulação tem que ser feita com a varfarina mesmo, pelo grau de como é muito trombogênica essa doença. Tá? Você tem algumas outras causas que além da doença reumática, que é degenerativa. Você pode ter uma doença mitral degenerativa causando estenose também. Nesse caso, a degeneração da válvula, mais comumente, ela vai causar insuficiência, mas pode causar estenose também, com importante calcificação do anel mitral. Aí o tratamento também passa a ser mais cirúrgico, porque é uma válvula mais comprometida, fica difícil para a gente tentar balonar aí para reduzir essa estenose. Tá bom? Semiologia da estenose mitral, pessoal. Lembrando aí lá atrás aí da semiologia um pouco, a semiologia é bastante rica aí na parte de valvulopatias e vale a pena a gente discutir. Tá? O ictus do VE vai estar tópico, né? Você não tem aumento cavitário do ventrículo esquerdo, você não tem aumento do VE na estenose mitral, então o ictus está normal. Primeira bulha, hiperfonética, com o estalido de abertura, que isso aí é característico da estenose mitral. Como é que é o sopro? Na verdade, a primeira bolha ela vai estar hiperfonética, pessoal, porque ela o átrio vai demorar mais para encher, e na hora da sístole ventricular, a válvula ela vai estar mais aberta do que o normal, né? Você imagina ali a válvula na diástole, ela abre, e aí o sangue tem dificuldade para passar, ele demora mais a passar para a válvula mitral. Então, a válvula mitral ela vai estar mais aberta ainda no momento da sístole ventricular. Por isso, a excursão da válvula mitral na hora da sístole ventricular ela vai ser maior, portanto, a primeira bolha ela vai ficar hiperfonética. Isso mais nas fases iniciais da estenose mitral. Depois que a válvula estiver totalmente calcificada, com as comissuras fundidas, aí você não vai ter. Aí a B1, na verdade, ela vai ficar hipofonética, porque a válvula vai passar a se mexer menos, né? E o estadio de abertura é aquele momento que a válvula finalmente se abre depois do aumento da pressão atrial, que é uma coisa mais
repentina, não é uma coisa gradual como é o normal, pode fazer um barulho também audível à escuta, tá? Então, B1 hiperfonética, estalinho de abertura, e o sopro da estenose mitral é o característico roflar diastólico, né? É um sopro de baixa frequência, em decrescendo, é um sopro, às vezes, difícil de ouvir. Ele é meso ou holodiastólico, e melhor audível no foco mitral e em decúbito lateral esquerdo, tá bom? Quando o paciente ainda está em ritmo sinusal, porque muitos desses pacientes evoluem para fibrilação atrial, se o paciente estiver em ritmo sinusal, você vai ter aquele reforço pré-sistólico que está relacionado à contração atrial. Então, aqui o desenho do nosso sopro, gente, aqui, ó, é um sopro diastólico, né? Então, ele começa depois da segunda bulha, a hora que a válvula aórtica e pulmonar vão se fechar, você vai ter o estalinho de abertura, o roflar diastólico aqui, um sopro contínuo meso ou holodiastólico, aqui ele não está em toda a diástase, ele vai até a primeira bulha, vai ter aquele reforçozinho pré-sistólico, tá? Quanto maior a duração do sopro, isso também é importante, né, na semiologia, isso cai muito em prova. Quanto mais grave a estenose mitral, mais longo vai ser o sopro e não mais intenso. Entendeu? O sopro na estenose mitral vai ser sempre pouco intenso, não importa qual seja a gravidade. Né? Quanto mais grave, ele vai ficando um pouco mais longo. Ele vai começar a soprar antes na diástole, tá bom? Continuando aqui na nossa avaliação clínica, o que a gente vai encontrar no eletrocardiograma e no raio-x de tórax nesse paciente com estenose mitral? Eletrocardiograma, sobrecarga do átrio esquerdo, que a gente pode ver aqui, olha o V1 aqui, ó. Essa parte negativa aqui da onda P, bem profunda e bem larga, aqui mais de um quadradinho, isso é a sobrecarga do átrio esquerdo. A gente pode ter sobrecarga e sobrecarga das câmaras direitas também e FA. Aqui nesse eletro não está FA, mas é bastante comum a gente encontrar FA. Eu não botei um eletro em FA para a gente poder analisar melhor a onda P, né? Então, a onda P aqui em V1, aumento do átrio esquerdo. Olha como ela é apiculada aqui em D2 também, mostrando também já um aumento atrial direito também, né? A onda P ela fica mais apiculada quando aumenta o átrio direito e ela fica mais longa quando aumenta o átrio esquerdo e aparece essa parte negativa em V1 aqui, marca um quadradinho, também quando aumenta o átrio esquerdo. O que a gente tem mais aqui nesse elétron? Um desvio do eixo para a direita, tá vendo aqui, ó, a VF está positivo e o D1 está isoelétrico. Quando o D1 está isoelétrico, quer dizer que o eixo elétrico está mais em cima de AVF, ou seja, ele está lá embaixo já, em 90 graus, e ele vai continuar indo para a direita. Daqui a pouco o D1 aqui vai ficar negativo, que é uma coisa que a gente praticamente não vê no eletrocardiograma normal. Na maioria das patologias você não vê isso. O D1 geralmente é positivo. E o que mais aqui? Você tem aqui, ó, complexos positivos aqui, desde V1, V2, V3, isso também você não vê no eletro normal, né? Você começa com uma Rzinha pequena, aquele complexo grande, negativo, e a R vai crescendo aos poucos até V6, tá? Então, você não... Essa morfologia aqui é também da alteração, aumento das cavidades direitas. E no raio-x de tórax? O índice cardiotorácico está normal, porque você não tem aumento ventricular esquerdo. Elevação do bronquifonte esquerdo, é difícil de ver aqui aquele famoso sinal da bailarina, né, que o átrio esquerdo vai crescendo, vai empurrando o bronquifonte esquerdo, que é mais verticalizado, para cima, e aumenta ali o ângulo da carina, né? Duplo contorno atrial à direita, isso aqui é mais fácil de ver, você vê você vê essa linhazinha aqui, que é do VD, e você vê uma outra linha aqui por trás do átrio esquerdo, tá? Quarto arco da silhueta cardíaca aqui, que é esse mais abaulado aqui, ó. Que você também geralmente não vê, isso é aumento da artéria pulmonar, e sinais de congestão pulmonar que podem ser variados aí no raio-x de tórax. É interessante a gente lembrar sempre isso. Na estenose mitral, o VE está poupado, então não vai ser aquele ventrículo dilatadão. Se você vira um raio-x de tórax assim, provavelmente esse paciente tem alguma outra coisa, tem uma insuficiência aórtica, tem uma sobrecarga de volume, ou tem uma dupla lesão mitral,
tem uma insuficiência mitral importante associada, tá? E sinais de congestão pulmonar, esse raio-x aqui, na verdade, nem tem tanto sinal de congestão pulmonar assim, não. E chegamos finalmente ao ecocardiograma, que é o exame para a gente definir aí quantificar, né, determinar a área valvar mitral, que é o que vai guiar a nossa terapêutica, né? Você tem duas formas de determinar a área valvar mitral. Pela planimetria, que você vai ver nas novas diretrizes, é um método que eles dizem ser o de escolha atualmente, na planimetria com eco 2D ou no eco 3D, porque a planimetria ela sofre menos influência de complacência do ato esquerdo, alterações hemodinâmicas, porque o PHT, que era o que a gente usava anteriormente, né, que é o Pressure Half Time, você vê aqui o tempo que demora para a pressão no, na linha de fluxo, aqui na curva de fluxo mitral, a pressão ir do pico até a metade. Entendeu? Você vê esse tempo aqui, e disso aqui você deriva o gradiente e a área valvária. Então, isso é pode ser alterado, muito mais dependente de volemia, de frequência cardíaca, de alterações hemodinâmicas que o paciente pode ter, e aí você medir um gradiente, uma coisa num dia, no outro dia vai estar outra, isso aí vai alterar também a determinação da área valvária. Então, planimetria é o que se recomenda atualmente, tá? Então, além disso, da planimetria, a gente vai quantificar a pressão da artéria pulmonar, vai ser importante também na definição de conduta, o grau de insuficiência mitral e insuficiência tricúspide, e o score de Wilkins-Block, que também vai ser determinante ali para a gente escolher qual forma que a gente vai intervir na válvula mitral, tá? Então, é o cardiograma, determinação da área valvar, ou pelo PHT, você vendo ali o fluxo mitral, ou uma medida direta pela planimetria, tá? Quando é que a gente vai usar o eco transesofágico? O eco transesofágico não é necessário de rotina no paciente com estenose mitral. Quando você não tiver uma imagem boa no eco transtorácico, isso aí vai ser sempre, né, para todas as valvulopatias, praticamente, ou quando você for programar a valvuloplastia mitral por catéter balão. Você vai ter que afastar trombo no ato esquerdo para ver se o paciente é elegível para fazer a valvuloplastia. Se tiver trombo no ato esquerdo, você não pode fazer a valvuloplastia, tem que mandar para cirurgia. E você só consegue ver o trombo no ato esquerdo fazendo o eco transesofágico. Então, na hora que você for programar o procedimento, aí você vai fazer o eco transesofágico. Mas para diagnóstico ele não é fundamental, não, tá? Um eco transtorácico de esforço também é interessante. Se você tiver alguma discrepância de clínica e imagem, ou seja, tem uma estenose mitral gravíssima, o paciente, o senhor sente alguma coisa? O paciente diz que não sente nada. Estranho, alguma coisa está errada. Ou o paciente, na verdade, é sintomático, está dizendo que não é, ou a estenose mitral não é tão grave assim. É interessante, nesses casos, aí, você fazer um ecocardiograma de esforço para ver como é que se comporta o gradiente, a pressão da artéria pulmonar após o esforço, ver a própria capacidade funcional do paciente. Às vezes o paciente diz que não sente nada, você vai botar ele na esteira, ele anda 1 minuto e cansa. Então, esse paciente você já viu que, na verdade, ele é sintomático. E o cateterismo cardíaco, para o diagnóstico da estenose mitral, ele é muito pouco usado hoje em dia. Antigamente, você fazia o gradiente, né? Usava a pressão da artéria pulmonar como se fosse a pressão capilar pulmonar, como se fosse a pressão do átrio esquerdo, fazia o gradiente transvalvar pelo cateterismo, mas isso hoje em dia, com disponibilidade do eco 2D, 3D, com todas as medidas aí muito fidedignas, você não tem praticamente mais necessidade de fazer cateterismo para definir estenose mitral. Tá? Como é que a gente classifica a estenose mitral pelo eco? Isso aí também parece uma coisa muito técnica, mas não é. Isso está em tudo quanto é diretriz, você tem que saber, para você poder indicar alguma intervenção ou não. Então, aqui a graduação, estenose leve, moderada ou grave, o gradiente e a área valvar. O que importa é o seguinte, o que importa é a gente saber que a área valvar mitral menor ou igual a 1,5 centímetros quadrados é classificada como estenose mitral importante. Tá? É isso. Antigamente se falava estenose mitral moderada grave, mas isso deixava na dúvida. Agora se fala estenose mitral, ela não é grave, porque na verdade ela é moderada a grave, mas é estenose mitral importante, estenose mitral significativa. É a área valvar menor ou igual a 1,5. Então, o número de corte seria 1,5. Na válvula aórtica é 1, na válvula mitral é 1,5, porque a
a área valvar mitral é maior do que a área valvar aórtica mesmo, tá? Estágios da, da doença, né? As diretrizes americanas adoram isso, tudo eles classificam como ABCD agora, todas as valvulopatias, a ciência cardíaca. Eu, particularmente, não gosto muito dessa classificação, eu acho que isso aqui, às vezes, mais confunde do que ajuda. Mas aqui, só para deixar registrado, se o pessoal quiser consultar isso depois, vai mostrando, é o que a gente vai discutir. Paciente que está doença mitral grave assintomático, doença mitral grave sintomático, aí o assintomático pode ter hipertensão pulmonar, aí você, na verdade, vai intervir como se ele fosse sintomático, isso tudo que a gente vai discutir mais para frente, tá?